Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na santa paz do Senhor. Estou eu mais uma vez nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer aí mais uma palavra, um testemunho da parte de Deus. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Dê um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras vidas também sejam alcançadas. Isso aqui simplesmente fazendo a vontade de Deus, né? Aquilo a qual o Senhor tem colocado no meu coração. E outra coisa também, eu também tenho outro canal, onde eu trato de coisas seculares, né? Como tratamento de pele, tratamento de cabelo, passeios que às vezes eu faço, alguma coisa assim, sabe? Diferente. Se vocês quiserem ver, coloca aí no YouTube Rose Gomes e vai aparecer para você também esse outro canal. Bom, aqui eu trato das coisas de Deus, testemunho, né? Coisas que o Senhor coloca no meu coração, experiência, tudo isso é para edificar a sua vida. Não é nada para me aparecer, nada disso. Para quem conhece um pouco da minha vida, sabe que outrora estive eu em depressão, eu me sentia inferior às outras pessoas, era muito tímida, tinha muito medo e jamais faria isso se não fosse uma transformação de Deus na minha vida. Então Deus vem, transforma a minha vida, muda a minha história, aí começa a colocar no meu coração esse desejo de estar aqui no YouTube fazendo a vontade do Pai. Se a gente não tem oportunidade fora, a gente busca uma oportunidade. Por isso que aquilo que é para o Senhor fazer na sua vida, Ele vai fazer. Então o Senhor começou a trazer palavra, testemunho, coisas que está tudo aqui, algumas coisas que ainda vou fazer. E aí eu falava a Deus, como eu vou fazer isso? Porque não tinha espaço, não tinha lugar, não tinha oportunidade. E aí que Deus fala, abre um canal no YouTube. Então assim eu fiz. E aí eu começo a fazer aí com muita vergonha, de uma forma muito precária. Até hoje vocês veem que não é uma imagem, uma das melhores, mas eu estou fazendo com aquilo que eu tenho, sabe? Muitas vezes Deus coloca um projeto no nosso coração e Ele fala, eu quero te usar, eu vou fazer isso ou aquilo, e nós colocamos obstáculos. Nós começamos a falar, assim, não dá para mim ir, não dá para me fazer, eu não sei falar, eu não tenho condições. Observa que sempre vamos colocar as barreiras e só vence quem não olha as barreiras. Então eu comecei a entender isso. Comecei a buscar no Senhor e exemplos que eu tenho aí, como José, como Davi. Davi não tinha condições nenhuma de ser rei, mas ele foi escolhido. Quando Deus escolhe, irmãos, Ele capacita, sabe? Muitas vezes nós olhamos, muitas vezes as pessoas nos olham e eu falo, o que ela pensa, o que ele pensa, né? Ele não tem condições, ele não sabe, ele não pode. Então, irmãos, eu venho te dizer que é você mesmo escolhido. É dessa forma que o nosso Deus faz. Ele escolhe aquele que não sabe. Ele escolhe aquele que não é capaz, porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá sabedoria. Então, se você está aí do outro lado com um projeto, com um sonho, com algo que Deus colocou no seu coração, confia, vai acontecer. Não olhe o que os outros dizem. Não olhe a situação, a crise do país. Olha para o seu Deus que é grande e poderoso. E é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que transforma. O mesmo Deus do passado que tirava a água da rocha é o mesmo Deus que você serve hoje. Então Ele faz dessa forma. Sempre vai usar de pessoas, situações que você olha e fala, não tem como. É ali que Deus trabalha. O próprio Jesus Cristo, vê que o povo judeu está esperando Jesus vir até hoje. Por quê? Porque ele esperava que quando você diz o quê? Que vai vir um Salvador, que vai vir um rei, o que você pensa na sua mente? Nós aí hoje que vemos a monarquia, né? O príncipe Charles, os reis e rainha do nosso tempo, é tudo glamouroso, né? São pessoas assim riquíssimas, pessoas de berço de ouro, né? De sangue azul. Quando diz aí na palavra que vem um rei, que vem um Salvador, que vem um Jesus, que vai transformar, salvar nossas vidas, nos libertar, esperamos sim algo grande, algo maravilhoso. E como Deus faz? Lá vem Jesus nascendo numa estribeira, lá vem Jesus sendo filho de carpinteiro e uma mulher simples, né? Lá vem Jesus que morava ali, vivia uma vida tão simples que quando você olhava, você falava, não é possível. A palavra diz que ele não tinha beleza, não tinha formosura. Então não tinha cara de rei. Quando você fala rei, rainha, príncipe, o que você imagina? Uma mulher linda, loira, de olho azul, um homem alto, bonito, forte, né? Para ser rei. Olha só como que é as coisas. Deus sempre vai ao contrário do que nós vemos. O que Ele fala para nós? Quando Davi é escolhido para ser rei, é uma situação assim também. Jessé traz os filhos dele, os filhos altos, fortes, porque quando você fala, você vai escolher alguém para ser rei? Então alguém de porte, alguém forte, alguém que tem cara de rei, né? Então Davi está lá largado no pasto, porque claro, Davi não tinha cara de rei. A palavra diz que Davi era formoso, era bonito, mas era um menininho, pequenininho, raquítico, né, como nós falamos. Não tinha estrutura, não tinha... Você olhava para ele e não dava nada, não tinha cara de rei. Olha só. E o que Deus fala para Samuel?
Samuel, quando olhou a Eliabe, já falou: é esse o rei. Deus disse para ele assim: não é esse o rei. Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem atenta para fora, né, para o exterior, mas o nosso Deus conhece o nosso coração. Por isso que você é humilhado, por isso que você é desprezado. Eu posso falar disso, que eu sei muito bem o que é isso. As pessoas me olham e não dão nada. As pessoas olham pra mim e vê que eu não tenho cara de princesa. Não tenho, olha aí, uma pessoa simples, uma pessoa morena, né, da raça mesmo, graças a Deus. Tenho cara de princesa, mas eu sou uma princesa de Jesus. E você? Também não tem cara de princesa? Também não tem cara de príncipe? Também não tem cara de rainha, de rei? Mas é assim que Deus faz. Deus escolhe aquele que não é para ser. Deus escolhe aquele que não é capaz e capacita. Oh meu Deus, Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? Então, o que eu venho trazer para você hoje aqui é um testemunho de algo que Deus fez na minha vida, algo que eu estava pedindo ao Senhor. Se você sair do outro lado também, já entrou esse ano, talvez até desanimado, porque está pedindo ao Senhor que abra uma porta, pedindo ao Senhor que entre com salvação, que entre com restauração no seu casamento, que mude alguém, que transforme, que te liberte. Sabe, para o nosso Deus não existe impossível, o nosso Deus não mudou. Você precisa apenas ter fé. O que a palavra diz? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nós esperamos, não é verdade? Então você precisa acreditar naquilo que você não está vendo. Você precisa acreditar no que é impossível. E Deus só trabalha, Jesus só trabalha quando ele encontra fé. Nós temos várias passagens aí na Bíblia, onde Jesus muitas vezes ele foi em determinado lugar e ele não fez milagres que seriam feitos, porque ali ele encontrou o coração duro. Ele encontrou pessoas que não tinham fé. Então ele saiu daquele local. Teve também uma passagem na Bíblia onde ele entra ali em determinado lugar para curar, e ele chamou só algumas pessoas para entrar com ele. Outras pessoas ficaram para fora. Aquelas pessoas que não tinham fé não entrou junto com ele, para que não viesse atrapalhar o milagre do nosso Deus, o milagre de Jesus naquele momento. Então é isso que você precisa entender. Com quem você tem andado? Com quem você tem compartilhado os seus sonhos? A quem você tem dado ouvido? Começa a se libertar dessas coisas. Eu tenho feito dessa forma. Eu tenho aprendido muito, sabe? E em quem eu busco sabedoria? Em Jesus Cristo. Eu fico procurando imitá-lo. Às vezes eu passo por uma determinada situação e eu falo, como Jesus reagiria nessa situação? E aí eu imito ele. E eu tenho obtido assim vitórias. E hoje eu vou te contar de uma bênção que Deus me deu. Como eu estava falando, aí no finalzinho de 2021, eu estava trabalhando em determinado lugar e passando uma prova muito difícil. Estava ali em oração, em jejum, como Deus mandou que eu ficasse. Um lugar onde as pessoas professavam outra fé, criam em outros deuses, né? Então você sabe que dá aquele baque mesmo, não tem jeito. E ali, eu nem sabia, quando eu entrei ali, o Senhor falou para mim, oração em jejum. Então eu ficava oração em jejum, mas não estava entendendo muito a situação. Depois fui entendendo qual que era o contexto da história. E passando alguns dias, alguns meses, muita luta, muita perseguição, humilhações assim terríveis, né? E nós somos carne, né? Eu sou humana como qualquer outra pessoa. E então tem momentos que nos abate. E aí eu comecei a falar com Deus. Tava me desanimando, me oprimindo, sabe? Eu saía da minha casa feliz quando eu chegava ali, aquela opressão maligna. E eu lutando com tudo aquilo, né? E aí eu comecei a falar com Deus. E não estava feliz naquela situação e comecei a orar ao Senhor. E foi quando eu entendi, o Espírito Santo me trouxe, que muitas vezes nós ficamos em determinado lugar sofrendo humilhações, sofrendo perseguições porque queremos. Ficamos ali. Eu já passei por isso e parece que a gente não aprende, né? Eu já contei pra vocês que eu fiquei em determinado lugar 20 anos, mais de 20 anos, jogada no canto, parada esperando que um milagre acontecesse na minha vida. Até que eu pude entender que um milagre só ia acontecer se eu me posicionasse. Então eu comecei a entender que faz parte também do milagre acontecer quando você faz a sua parte. Deus só faz o impossível, o possível nós que fazemos, né? Então ali eu falei, Senhor, chega, eu não vou ficar mais nessa situação. E me veio o Espírito Santo trazendo ao meu coração que o próprio Jesus não ficava onde ele não era aceito. Quando ele sentia rejeição, quando ele sentia coração duro, perseguição, ele saía daquele lugar e ia para outro. Nós vemos Jesus fugindo de ser morto. Olha que interessante, tem determinada situação ali que pessoas estão perseguindo ele para matar. E ele foge, ele se esconde, porque ainda não era chegado o momento dele morrer crucificado na cruz para trazer a nossa salvação. Então ele fugiu daquela situação. Entende isso? No lugar que ele chegava onde ele não era aceito, ele saía e ia para outro lugar. E muitas vezes nós ficamos com pessoas nos humilhando, pessoas nos pisando, né? Nos deixando lá embaixo e ficamos ali sofrendo. Por que você permite isso? Você precisa se amar, você precisa entender que você é especial para Deus. E que Deus quer assim o melhor para você. Assim situações, nós quando aceitamos Jesus, nós automaticamente já conquistamos aí o nosso inimigo que é Satanás. E ele vai usar pessoas.
Você não deve ter raiva das pessoas, sabe? Guardar rancor, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principado e potestade. E Satanás vai usar pessoas, e principalmente aquelas que são próximas a você. O seu parente, o seu pai, sua mãe, seu irmão, não é novidade nenhuma. O irmão da igreja, o pastor, o líder. É assim, gente, são pessoas próximas a você que farão coisas contra você, porque eles dão lugar e Satanás trabalha. Dê lugar, Satanás trabalha. É dessa forma que Satanás faz. Então eu venho trazer para você aí, para que você se posicione. Não fique sofrendo não em determinado lugar. Não fique sofrendo com determinadas pessoas. Não ande com pessoas que só falam coisas que vai te deixar para baixo. Não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra que, sabe, de esperança, de fé. Procure buscar coisas que vai te edificar. A palavra não diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos conhecer a verdade que está na palavra. Precisamos dar ouvido àquilo que nos edifica. Precisamos andar com pessoas que têm a mesma visão, que têm a mesma fé que você. Entende isso? Bom, vamos lá para o meu testemunho. Aí eu tô nessa situação e aí eu falei, chegou um momento, eu chegava em casa tremendo assim, eu tô tanto nervoso, não falava nada e só orava e falava com Deus. Eu falei, Deus, eu não posso ficar nessa situação passando por isso. E fiquei entre a cruz e a espada. Eu precisava do serviço porque eu que cuido da minha casa, né? Meus filhos estão trabalhando também, me ajudam, mas a parte maior, a fatia maior do bolo é comigo, né? Então a responsabilidade é grande. Deus tem cuidado, Deus tem... Meu Deus, eu não tenho como agradecer as provisões que Deus tem feito. Mas há aí uma preocupação. E então cheguei naquele determinado momento e falei, não Deus, tu tens pra mim o melhor. E eu tava ali, aquela porta primeira era só um escape. Eu queria algo maior, eu queria algo que tivesse os benefícios, né, um salário melhor. E eu tava pedindo ao Senhor que Ele abrisse essa porta. Então tinha ali mesmo que eu ia ficar algum determinado tempo, era um escape que Deus tinha preparado. Só que chegou uma determinada situação, eu falei, chega, né, saí daquele lugar. Fiquei aqui na minha casa, cuidando das minhas coisas, cuidando das coisas de Deus e orando, né? E o nosso segredo, irmãos, não tem outro. Você quer uma porta aberta? Oração e jejum. Você quer trocar de carro? Oração e jejum. Você quer trocar de casa? Oração e jejum. Você quer se fortalecer espiritualmente? Oração e jejum. Não tem outro segredo, sabe? Muitas vezes fica aí murmurando, reclamando, ai, pra mim nada dá certo, eu não consigo, Senhor, por que não acontece? Abre uma porta. Não adianta, você vai falar, você vai chorar, você vai murmurar e na bênção não chega. Só chega quando você se posiciona, só chega quando você coloca a sua fé em ação, só chega quando você começa a se posicionar em oração, em jejum e batalha espiritual. Nós que somos servos do Senhor, é diferente do povo do mundo. Por isso que a palavra diz pra gente não ficar olhando o ímpio que prospera no nosso caminho. Tudo que eles vão fazer é tranquilo. Satanás não luta contra eles. Mas nós que somos servos do Senhor, até mesmo projetos pequenos, coisas que você quer fazer, é com oração e jejum, porque Satanás vem contra nós. Mas maior é quem está conosco. E eu comecei a orar, pedir ao Senhor, e final de ano agora, estava feliz com as coisas que Deus tem feito, Deus tem trabalhado de várias formas, mas estava esse em ponto de interrogação. Senhor, eu preciso de uma porta aberta e eu quero que seja dessa forma, Pai. E aí eu comecei a mandar alguns currículos, fiz algumas entrevistas, e fui em determinada empresa que eu falei, que benção, é isso, eu quero dessa forma, Senhor. Né? Tem os benefícios, salário e uma coisa que eu estava pedindo ao Senhor. Eu não queria trabalhar de sábado e domingo. Eu gosto de fazer meu trabalho aí segunda a sexta, e sábado e domingo eu tenho outras coisas para fazer, como cuidar da casa e as coisas de Deus também, né? Eu estou aqui no YouTube, eu faço isso com muito amor, sabe? Para que o Senhor venha restaurar a vida, para que eu tenha me colocado, para que Deus venha usar conforme a vontade dele. Então isso para mim é muito, muito importante. Então eu estava pedindo ao Senhor dessa forma. E eu fiz essa entrevista e aquela situação, nessa aguarda, porque vamos chamar, e fiquei esperando. O tempo passou, eu fui nessa empresa em outubro, final de outubro, e fiquei aguardando. E algumas vezes eu mandei ali uma mensagem e não tive resposta nenhuma. Eu deixei, se pedindo a Deus, orando, e o Senhor entrou com providência. Olha o que Deus fez. Quando foi agora, passou o final de ano, as festas, aí me dá aquele aperto no coração, começou um novo ano, e o Senhor tem falado que é um ano de prosperidade, é um ano que nós vamos colher frutos. Você creia nisso. Creia nisso, o que você plantou você vai colher sim. É um ano de prosperidade para nossas vidas. Independente de crise do país, doenças que estão aí, situações que estamos vivendo, nós temos que entender que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. A nossa direção, a nossa força está em Deus. Então é Ele que trabalha. Ele trabalha independente da situação. O nosso Deus é poderoso. Então eu peguei e comecei a orar ao Senhor. Quando foi segunda-feira agora,
Mas eu acordei com uma angústia tão grande. Falei, meu Deus, começou o novo ano, o Senhor precisa de uma porta aberta, o Senhor tem misericórdia. Aí eu fui num lugar aqui que eu já mostrei pra vocês, tem um estádio aqui perto da minha casa, e tem um lugar ali onde tem uma grama, uma árvore, eu amo essas coisas, sabe? Natureza. E fiquei ali, me retirei, sabe? E comecei a orar ali, clamar ao Senhor, orei, falei com Deus, chorei, pedi ao Senhor que abrisse uma porta, que quebrasse todo o impedimento, que tirasse tudo que estava, sabe, impedindo dessa bênção chegar nas minhas mãos. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, o Senhor quando abre, né? Eu já senti assim algo diferente, Deus vai abrir a porta. Eu tinha deixado um currículo aqui próximo e me chamaram, era para ser operadora de caixa, num açougue bem próximo à minha casa. Fiquei muito feliz, fui, né? Não era aquilo que eu queria, que eu teria que trabalhar de segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, né? Era meio período, o salário não era lá, essas coisas, mas eu falei assim, pensei comigo, é melhor pingar do que secar. A porta que Deus abrir para você, mesmo que seja pouca, do pouco Deus faz muito. Então não se preocupe com isso, quando as portas que se abrem, não seja aquilo que você quer. Às vezes Deus permite determinada situação para que Deus venha trabalhar e Ele vai te levar para o lugar da bênção. E eu fui, estava ali trabalhando, foi o primeiro dia de um teste, estou lá trabalhando, feliz, as pessoas me tratando muito bem naquele lugar, fiquei feliz, isso foi na terça-feira. E tô lá, só que ficou uma coisinha no coração, Senhor, amém, né, que é um escape, mas eu sabia o que eu queria, né, mas estava agradecendo a Deus por aquela porta. Quando foi mais tarde, qual foi a minha surpresa? Eu entro no celular e tá lá uma empresa me chamando, então eu fiquei ali, orando, jejuando por determinada situação, pedindo ao Senhor que entrasse com providência, e o que eu venho te falar hoje é que Deus abriu uma porta muito abençoada para mim, do jeito que eu pedi a Ele, e eu estou aqui compartilhando com você para que a sua fé aumente, para que você creia que o nosso Deus, Ele está sempre disposto a nos abençoar. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos do Senhor, nós não sabemos pedir, nós não temos fé, nós ficamos olhando a situação. Então creia no que o Senhor tem algo bom para a sua vida. Você que está aí do outro lado, eu tenho orado aí por algumas pessoas que têm falado, que também está pedindo a Deus uma porta aberta. Confia no Senhor, Ele vai abrir, mas faça a sua parte. Ore, jejue no propósito, mesmo que seja pouquinho tempo, sabe? Mas lute com armas espirituais que você já tem, que Deus já te deu. E o Senhor vai abrir essa porta para você também, em nome do Senhor Jesus. Isso que você está pedindo, seja uma porta aberta, uma cura, uma libertação, uma restauração. Para nosso Deus não existe impossível, nosso Deus não mudou. E eu quero deixar para vocês uma palavra que está em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você entende isso? Está na palavra do Senhor. Nós temos que clamar e Ele vai nos responder. E Ele vai nos dar coisas grandes e firmes que nós nem sabemos. Aquilo que diz a palavra do Senhor, né? Aquilo que não entrou no nosso coração, Deus tem algo maior ainda. Sabe? Algo que às vezes nós vamos olhar e vamos falar, gente, é isso que Deus tinha para mim? E eu fiquei tanto tempo ali reclamando, murmurando, sem entender. E olha onde Deus me colocou. É dessa forma que Deus vai fazer na sua vida. Apenas creia. Eu quero terminar aqui nesse vídeo fazendo uma oração que você creia. Esse ano é o ano da bênção. Esse ano é o ano da boa colheita. Deus tem colocado isso no meu coração. E eu tomo posse. E espero que você faça o mesmo. Não olhe a situação, crise do país, o que dizem. Olhe somente para o seu alvo, que é Jesus Cristo. A nossa bênção está lá, ligada com o nosso Deus. Quem faz, quem abre, quem transforma é o nosso Pai Celestial. Apenas creia. Amém? Então vamos lá, vamos orar. Senhor meu Deus, nesse momento, eu apresento cada vida que está aí do outro lado, Pai. Tu conheces o coração, Tu sabes o que ele necessita, que ela necessita. Senhor, entra com providência, abre portas que estão fechadas, entre com a cura, entre com a transformação, com a libertação, com a restauração, Pai. Nós sabemos que o Senhor não mudou. Nós sabemos que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, que transforma, que liberta, Pai. Todo o poder está em Tuas mãos. Seja repreendido, Pai, da vida dele, da vida dela, toda inveja, todo impedimento, toda obra de macumbaria que foi feita, Senhor, quebrada agora, em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, o Teu sangue tem poder, o Teu sangue tem poder, Pai. Destrói todo o mal, toda obra de macumbaria, toda feitiçaria, toda inveja, Senhor. Tua palavra diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Em nome do Senhor Jesus, eu peço libertação, transformação, Senhor. Abre as portas, Pai. Que pessoas venham entrar aqui no canal falando que o Senhor abriu as portas, que o Senhor libertou, que o Senhor transformou, Senhor. Meu Deus, eu não estou aqui em vão, eu tenho feito a sua vontade. Sinto a tua presença, Pai. Sei que tu estás comigo, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome. Entra com providência, Senhor.
Vai quebrando toda obra do mal. Vai desfazendo todo o laço de Satanás. Pai, essa pessoa, Senhor, que teve o nome levado, Senhor, numa encruzilhada. Trabalho feito contra a vida dele, contra a vida dela, Senhor. Para destruir o casamento, Pai, para que as portas sejam fechadas, Senhor. Pai, eu sei que há poder, Senhor, no teu nome. O teu sangue tem poder, Pai. Destrói todo o mal. Em o nome do Senhor Jesus. Eu determino a bênção, a vitória. Eu creio, Senhor, que tu estás conosco, Pai. Que essas pessoas virão aqui no canal falando que recebeu a bênção, Pai. Porque eu não estou aqui fazendo a minha vontade, mas a tua vontade. Que em nome de Jesus portas sejam abertas. Que em nome do Senhor Jesus vidas sejam libertas, Senhor. Vidas sejam salvas, Pai. Casamentos sejam restaurados, Senhor. Salvação, libertação e cura. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Creia tão somente, gente. Creia tão somente. Deus não mudou. Apenas tenha fé e creia. E faça a sua parte. Segredo, oração e jejum. Tá bom? E você vai contar, sim, as bênçãos do Senhor. O nome dele será glorificado na sua vida. Bom, eu vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.